Olá, tudo bem? Meu nome é João Paulo, sou professor de História e o tema da aula de hoje, pessoal, é o surto industrial na República Oligárquica. Bom, como que começou esse surto? O que foi a industrialização brasileira no começo do século? Bom, todo mundo sabe que o Brasil sempre foi um país agroexportador, desde a época da colonização até hoje. O Brasil é um país assim, de commodities, matéria-prima, assim por diante. Mas o Brasil, no finalzinho do século XIX, começo do século XX, ele começa um processo de industrialização. Como? Primeiro momento, a industrialização no Brasil vai começar com tecidos de baixa qualidade. Aqueles tecidos mais grosseiros, por quê? Eram tecidos destinados aos escravos que estavam começaram a poder comprar por causa da abolição da escravidão. E antigamente até os seus proprietários compravam esses tecidos de baixa qualidade. Então nós temos que pensar nesses tecidos grosseiros, aqueles tecidos que a gente ouvia dizer, tecidos de chita, coisa do gênero. O investimento, pessoal, era feito basicamente pelos bancos. Ah, mas tinha investimento de famílias, tinha, por exemplo, o caso do Barão de Mauá, que investiu na industrialização brasileira, só que ele também tinha um banco. Então, primeiro, nós temos que colocar a industrialização nos bancos. Porque os imigrantes, turma, os imigrantes, eles vêm para o Brasil para trabalhar aonde? No setor cafeeiro. Só que esses imigrantes, além do setor cafeeiro, eles também vão trabalhar onde? Na industrialização. Eles também vão trabalhar nas indústrias, bairros tradicionais na cidade de São Paulo, na cidade de Campinas, na cidade do Rio de Janeiro, que são bairros que foram formados, vilas industriais, por conta desses imigrantes que vieram para trabalhar no setor cafeeiro. E também temos que pensar que a grana do setor cafeeiro também foi parar na industrialização, certo? Bom, o primeiro, assim, muita gente fala surto industrial no Brasil é por causa da Primeira Guerra. Mas por quê? Por causa da falta nas importações. Faltava o quê? Faltava alimento, faltava tecido, faltava coisas do dia a dia, itens práticos, cadeiras, mesas. E aí começa também a industrialização por conta desse surto industrial, por conta da Primeira Guerra. Os historiadores tendem a chamar isso de primeiro surto industrial brasileiro, certo? Bom, continuando aqui, como é que estava espalhada essa indústria no Brasil? Bom, a indústria de tecidos, ela se concentrava onde? Na Bahia e no Rio de Janeiro. Então você tinha indústria lá e indústria no Rio de Janeiro, só. E as importadoras, por quê? Se olharmos para cá, faltavam importações. Quem vai fazer? O estado de São Paulo, as importadoras da região de São Paulo, certo? Bom, no contexto geral, o que nós temos? Quais são os principais ramos da industrialização brasileira? O principal ramo é a indústria têxtil. Já vimos aqui os tecidos de baixa qualidade. Obviamente que depois nós temos que falar de alimentação. O processo dos alimentos. O alimento agora não vem mais só da terra, é lavado, tratado e colocado para a mesa do brasileiro. Não, ele é processado, indústria de chocolates, doces e assim por diante. Tá? Indústria de bebidas, então as bebidas começam a surgir, cervejas, refrigerantes, sucos produzidos de forma até artificial. E aqui, ó, o vestuário não é a mesma coisa que têxtil. O pessoal fala, mas têxtil e vestuário é a mesma coisa. Não, aqui nós estamos falando de tecidos para grandes coisas, nós estamos falando de tecidos que serviam para fazer cortinas, tecidos para fazer carpetes e assim por diante, e o vestuário seria, de fato, aquele vestuário um pouquinho mais refinado, uma camiseta mais refinada, uma calça, outras coisas diferentes desses tecidos de baixa qualidade que estão mais relacionados com a indústria têxtil. Muito obrigado pela atenção.